Bom dia! A paz para quem é de paz. Na voz Missionária Coragem. O programa é Juntos Somos Um. E hoje eu trago uma palavra ao seu coração, aos nossos corações, porque como diz na palavra do Senhor, o primeiro que come é aquele que está servindo. E nessa manhã eu estava meditando aqui no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 11. É uma passagem bastante conhecida também por aqueles que gostam de ler a Bíblia, aqueles que vão na igreja, aqueles que têm assim aquela curiosidade em conhecer a palavra do Senhor. A ressurreição de Lázaro. Diz assim: estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isto, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disto, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e tornas para lá? Jesus respondeu: não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. E vou parar essa leitura aqui para a gente meditar um pouquinho em tudo isso que a gente leu até aqui. O texto aí nos informa que Jesus não só já conhecia Lázaro e as suas irmãs, como era amigo desses 3 irmãos. E essa amizade era uma amizade íntima, porque elas fizeram questão de avisar Jesus quando Lázaro adoeceu. E elas sabiam que o Senhor tinha o poder para curar Lázaro. E quando aquele pessoal que elas mandaram ir lá chamar Jesus, Jesus estava longe de onde elas estavam, estava em outra cidade. Quando elas mandam lá, elas têm certeza que Jesus vai vir correndo. Por quê? Porque elas tinham uma certa intimidade com Jesus. A Bíblia diz que eles eram amigos. Então, quando tem esse sentimento de amizade no relacionamento entre as pessoas, se leva a crer que, sabe, se eu quero alguma coisa e peço para o meu amigo vai me atender de pronto, não é assim? Mas, para a surpresa delas, não foi o que aconteceu. Jesus ainda permaneceu 2 dias onde ele estava, até tomar a decisão
de ir para atender o pedido delas. E durante esse tempo o que acontece? Lázaro faleceu, é enterrado. Quando Jesus chega lá, ele tem a notícia. Elas estavam tristes. Oh, Jesus, se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. O Senhor demorou para vir. Aquela cobrança de amigo para amigo, né? Porque elas conheciam o poder de Jesus e elas supunham que quando Jesus recebesse a notícia da enfermidade de Lázaro, que ele viria correndo. Mas Jesus, o próprio Deus encarnado na terra, que a gente não entende, né, muito isso da Trindade, ele é Deus, ele é Filho, ele é o Espírito Santo. Enfim, isso daí é uma ideia para outro dia. O que nós temos que focar hoje, o que eu quero que os irmãos entendam, espiritualmente falando hoje, é que por mais intimidade que a gente tenha com Jesus, tem coisas que a gente pede para Ele, que Ele não vai vir no mesmo momento para nos atender. Ele vai nos atender, mas é no tempo dele, não é no nosso tempo. Nós queremos para já, para agora, porque a gente só consegue visualizar o hoje, o agora, o que está acontecendo hoje. Poxa, o meu problema está me causando um desconforto hoje. Eu preciso dessa solução hoje. Eu preciso dessa cura já. Mas Jesus é o dono do tempo. Ele quem sabe a hora, o momento certo de chegar e fazer um milagre na nossa vida. Em qualquer área da nossa vida, Ele tem o controle de todas as coisas. E fé é isso. Fé, a gente tem essa certeza que Ele está no controle de todas as coisas, independente de tempo, de hora, de dificuldade. Como nós não temos esse poder de ver o amanhã, nós só olhamos o hoje. E a situação hoje não está boa, não está legal. Eu estou enfermo, eu estou endividado, eu estou com um problema A, B, C e tem que resolver hoje, mas o Senhor sabe o momento certo de agir na nossa vida. Quando Jesus chega lá na aldeia, o pessoal já tinha enterrado Lázaro. Eles já tinham feito lá toda aquela cerimônia que os judeus fazem e tal, e já tinha mais de 4 dias aquele morto lá enterrado, quer dizer, cheirava mal. Mas Jesus chegou. Na concepção do pessoal que estava ali, chegou atrasado. Mas ele chegou e bastou uma palavra dele, uma ordenança: tirem as pedras. E quando o pessoal tirou a pedra ali da entrada daquele túmulo, ele ordenou e aquele morto que cheirava mal saiu com vida. Você consegue imaginar como estava o coração dessas irmãs já? Se a gente for lá estudar lá como que era as coisas naquele tempo lá, o Lázaro era a rima de família.
Ele era o único homem, a mulher não tinha poder de nada, não fazia nada. Ou seja, aquelas irmãs dependiam, em todas as áreas da vida delas, elas dependiam de Lázaro. E agora Lázaro está morto. E aquele que poderia fazer alguma coisa, Jesus, está em outro lugar e não vem. Ainda mandou avisar que não ia, que estava indo, mas não veio na hora. E Lázaro foi enterrado. E quando uma pessoa é enterrada, acabou. O que o morto pode fazer? Enquanto estiver respirando, ainda se tem um pouquinho ali de esperança, mas se ela morreu e foi enterrada, pô, acabou, não tem mais solução. É assim que estava a mente daquelas irmãs naquele momento. Lázaro doente, morreu, a gente chamou Jesus, Jesus não veio, acabou para nós. Mas o Senhor Jesus nunca chega atrasado. E quando Ele chega, Ele opera milagre. Ele faz coisas inacreditáveis. Você já parou para imaginar o tanto de pessoa que tinha ali em volta daquele túmulo? E Jesus quer ir lá e ver, e ninguém sabe o que ele vai fazer, e de repente ele manda tirar a pedra ali, e o pessoal vai lá e tira aquela pedra, sabe? O que está na cabeça daquele pessoal ali? Nunca ninguém tinha visto isso por ali acontecer, não era uma coisa corriqueira. Mas Jesus chegou e operou o milagre. Lázaro, sai para fora. Lázaro saiu para fora, tirou aquelas faixas ali, né, que o pessoal tinha costume de enrolar o seu morto ali naquelas faixas, ele arrancou, e segundo a Bíblia, ainda ele ficou vivo algum tempo. A Bíblia não entra nesse detalhe, quanto tempo ele ficou ainda vivo, mas ficou. Saiu da tumba com vida. E é esse tira-gosto espiritual que eu quero deixar para você nesse dia chamado hoje. Não sei como está a sua situação aí. De repente você está olhando para os 4 cantos e não está vendo saída. Talvez você esteja enfermo, desempregado, a sua família numa guerra total, seu filho nas drogas, seu esposo no bar, sem emprego, sei lá qual é o seu problema. Mas o que eu sei é que na hora que você mandar chamar Jesus, mesmo que ele não chegue na hora que você chamou, ele chegando, ele vai operar o milagre. Ele vai ressuscitar a sua vida. Ele vai fazer coisas que você não mais acredita. Ah, irmã, não vem com essa conversinha de que ele vai, há tanto tempo que eu estou esperando, mas é no tempo dele. E enquanto você espera louvando, agradecendo, mostrando para ele a sua fé. Hoje, ele me colocou diante desses microfones para dizer isso para você. Eu não chego atrasado e nem adiantado. Eu chego na hora certa para fazer o milagre. Ok? Essa é a mensagem
que eu deixo para você no dia chamado hoje, ok? E não se esqueça, é juntos que somos um no amor de Jesus, ok? Fui, missionária Coragem.